como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas que estão ligadinhos aqui no nosso canal, dos quatro cantos do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão que entrou em campo, né, agora há pouco à noite aí. A gente acabou aí perdendo para a equipe do Grêmio, uma derrota amarga. Vou falar bastante dessa partida já já. A rodada ajudou muito o nosso Vasco aí, né? O Bahia perdeu, acreditem se quiser, pro América Mineiro, né? Se foi resultado aí da mala branca, do Pix, do torcedor do Vasco, dos torcedores que enviaram pro América Mineiro ou não, a gente não sabe. Fato é que o clube de Minas Gerais ajudou e venceu o Bahia. Quem ajudou muito também foi o Atlético Paranaense, que venceu o Santos por 3-0. Com esses resultados, o nosso Vasco aí permanece fora da zona do rebaixamento. A gente chega na última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente enfrenta o Bragantino dentro de casa, dependendo somente de nossas pernas, né? De nós mesmos, para permanecer na Série A. Eu tenho ótimas notícias, tá? Para trazer para vocês em relação à última rodada, Vasco e Bragantino. Eu vou trazer já já excelentes notícias, tá? É o seguinte, gente. Essa rodada que se findou, que terminou e foi a 37ª rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Vale lembrar que o campeonato termina nessa próxima quarta-feira. Todos os jogos serão transmitidos simultaneamente às 9h30 da noite. É o seguinte, gente, essa rodada, a 37ª rodada, ela se encerrou com os seguintes resultados. Segue a arte na tela. O Corinthians recebeu o Internacional na Arena Itaquera e perdeu pelo placar de 2-1. O Galo Mineiro ganhou do São Paulo em Belo Horizonte pelo placar de 2-1 com um gol de Paulinho no finzinho da partida. O Mulambo da Gávea ganhou do Cuiabá hoje por 2-1 aqui no Rio. O Palmeiras ganhou do Fluminense 1-0 em São Paulo. O Botafogo empatou em 0-0 com o Cruzeiro. Com esse resultado, o Cruzeiro se safou do rebaixamento, não corre mais risco. E o Botafogo está fora definitivamente melhor dizendo, pelo título do campeonato, né? O América Mineiro venceu o Bahia por 3-2. O Fortaleza venceu o Goiás por 1-0. O Bragantino venceu o Coritiba por 1-0. Com esse resultado, o Bragantino já está garantido aí na pré-Libertadores do ano que vem. O Fluminense, que é o primeiro time fora da pré-Libertadores, já está classificado. Então, mesmo que o Fluminense chegasse ao Bragantino, abriria-se mais uma vaga. Por outro lado, também matematicamente o Fluminense não chega. Então, o Bragantino vem jogar contra o Vasco aqui no Rio sem chance de mais nada. O campeonato já acabou para o Bragantino, já está de férias aí, vamos dizer assim. O Grêmio vencendo o Vasco pelo placar de 1-0, continua ali numa certa disputa ali, rezando por um tropeço do Palmeiras e se garantiu de uma vez por todas aí na Libertadores, né? Venceu o Vascão por 1-0 e o Atlético Paranaense venceu o Santos por 3-0. Então essas aí foram as partidas dessa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, né, já eu vou trazer a tabela do campeonato. Vou falar um pouquinho agora da partida, né, gente? Hoje o nosso Vasco aí jogou, o nosso elenco viajou até Porto Alegre. O nosso Vasco jogou diante da equipe do Grêmio lá na Arena do Grêmio para mais de 50 mil torcedores, né? Para ser bem exato, foram 50.481 torcedores. A torcida do nosso Vasco fez a sua parte, né? Se fez presente aí, vários vascaínos estiveram na Arena do Grêmio, enchendo ali o local destinado para visitantes lá em Porto Alegre, né? E aí, antes de eu continuar falando dessa partida, acompanhe um trechinho aí dos nossos torcedores, né? Hoje, lá na Arena do Grêmio.
esse país dos negros! Bom, é isso aí, né? A torcida fez a parte dela. E dentro de campo, o nosso treinador hoje entrou com o mesmo esquema que a gente jogou contra o Atlético Paranaense, também fora de casa, aí na penúltima rodada, né? Fato é, gente, fato é que o nosso Vasco jogou com 3 zagueiros, né? O Robson começou como titular ao lado de Maicon e Léo. Sinceramente, né? Robson jogou muito mal, na minha humilde opinião, e Léo bastante abaixo ali no quesito defensivo. O Léo, na hora de sair jogando, eu acho que ele foi muito bem, levantou a cabeça, saiu jogando bem, distribuindo bem o jogo. Agora, defensivamente, eu acho que o Léo tá um pouco lento, perdeu o time aí, não sei o que aconteceu com ele, mas eu acho que o Léo não foi tão bem. Mas é o seguinte, gente, diante dessa situação, o Grêmio chegou a fazer o gol aí no primeiro tempo, na verdade, né? O gol foi anulado, ainda bem que existe o VAR, né? Hoje, pelo menos, o VAR não prejudicou o Vasco, nem o Grêmio hoje, o jogo foi justo, né, o resultado. Porque se não tivesse o VAR, aquele gol seria validado e a gente teria perdido ali, já logo no primeiro tempo, já teria piorado a situação pra gente, mas acabou aí que o gol não valeu, a gente continuou vivo na partida, no momento ali o Bahia estava vencendo a partida, então foi um alívio pra gente. Né, a gente esboçava ali uma reação na partida, alguma coisa, mas por outro lado o nosso meio campo, a nossa meiuca, muito desencaixado, um buraco, né, o que me deu a entender é que o nosso treinador percebeu que essa marcação do nosso meio campo já está desencaixada há muito tempo, então para não ficar insistindo com uma marcação que não está encaixando e a gente está na reta final, não tem elenco, não tem muito o que fazer, eu acho que o Ramon Dias preferiu aí jogar no esquema aí com mais zagueiros, dando o campo para o Grêmio e se defendendo dentro da nossa área, ao invés de ficar correndo aí pelos setores do campo, se desgastando mais e a marcação ainda assim desencaixada. Na minha opinião, eu acho que o nosso treinador tomou uma decisãozinha errada. Não estou aqui martelando o Ramon Dias, mas eu acho que hoje poderia ter entrado aí no normal, ali no básico, ali no 4-3-3, que a gente sempre viria jogando mesmo, só trocando Medel pelo Léo. Ao contrário, né? O Léo pelo Medel, que eu acho que a gente poderia ter conseguido jogar mais no campo do Grêmio. Por outro lado também, é difícil de saber, já foi, já passou. Mas aí acabou a primeira etapa, veio o segundo tempo, nosso time continuou aí com os mesmos jogadores, o problema é que foi que com menos de 1 minuto no segundo tempo, né, nosso time cochilou, todo mundo olhando, a bola chegou pro Soares, ele de primeira deu o tapa lá no canto, o Léo Jardim voou, não pegou, fez um golaço. Despedida de Luizito Soares hoje da torcida do Grêmio, né, o último jogo do Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Soares aí que está deixando a equipe do Grêmio agora no fim do Campeonato Brasileiro, e o homem ainda consegue fazer um golaço, né, não podia deixar ele sozinho, a gente já estava falando isso aí durante o jogo inteiro aqui, a galera conversando aqui nos grupos, aqui todo mundo falando, não pode deixar o Soares sozinho, não dá para dar espaço pro Soares, né, deram espaço pro Soares, o Vasco acabou aí levando o gol bobo, né, na minha opinião, e depois desse gol, o Ramon Dias começou a fazer algumas mudanças, né? É o seguinte, aí eu vou só resumir, tá, gente? Os jogadores que foram tirados não foi logo de imediato, foi ao longo do segundo tempo aí, saíram Paulinho, Zé Gabriel, Gabriel Peck, Robson e Marlon Gomes. Vocês percebem que o Robson foi sacado no segundo tempo, ou seja, com isso o Ramon Dias tentou mudar o nosso esquema para voltar a jogar no 4-3-3. Aí na segunda etapa ele entrou com Serginho, Paê, Praxedes, Jair e Rossi, né, gente? Aí deu uma melhorada assim. Hoje o Praxedes, por incrível que pareça, entrou até que bem, quase fez um golaço ali, o goleiro do Grêmio buscou a bola no cantinho, a bola rasteira, né? O Paê fez a jogada ali de infiltração pelo lado esquerdo do campo, rolou para trás pro Praxedes, Praxedes deu uma sapatada rasteira, o goleiro do Grêmio buscou. Eu acho que esse foi o lance de mais perigo do Vasco aí na segunda etapa, né? Aí o Rossi também entrou, mas não teve muitas oportunidades, não foi bem. Por incrível que pareça, o Serginho, apesar de não ter feito nada de estrondoroso na partida, na minha opinião, acho que jogou até um pouco melhor do que o Rossi. Eu acho que o Peck jogou bem, só que o Peck teve uma chance ali na primeira etapa, que eu acho que ele tentou cruzar, que ele avançou sozinho ali, ele ganhou do jogador do Grêmio no 1 contra 1 ali, do zagueiro do Grêmio. Era para ele ter finalizado, ele tentou cruzar, mas do contrário, eu acho que o Peck até jogou legal. O problema é que o resultado não vem. O problema é que a gente enfrentou, né, gente? Não foi aí de repente um Fortaleza que não briga por mais nada, um Cuiabá que não briga por mais nada. A gente enfrentou um Grêmio lá dentro da sua arena, com 50 mil torcedores, despedida de Luizito Soares, querendo garantir sua vaga direta na Libertadores, né? Então, infelizmente a vitória não veio, mas Papai do Céu abençoou, Deus está ajudando a gente, independentemente de fé, cada um com a sua fé, crença e religião, né? Ou para quem não tem também. As coisas estão conspirando, o universo, os ventos estão soprando, a maré, enfim, né? Pode usar o linguajar que quiser, mas a coisa tá fluindo, mesmo o Vasco tropeçando aí.
a gente tá com claríssimas chances aí de permanecer na Série A. Bem verdade também que se o Vasco vence no dia de hoje, a gente estaria aqui cantando maluco aqui, de repente nem vídeo tinha feito, de repente eu estaria comemorando a vitória do Vasco, né? Porque aí o Vasco já teria garantido a vaga na Série A, porque o Bahia perdeu. Por outro lado, com a derrota do próprio Bahia, a gente permanece vivo dependendo só de nós. Aí daqui a pouco eu vou falar dessa situação, galera. Aí é o seguinte, né? O nosso treinador Ramon Dias, ele concedeu entrevista aí após o término da partida. Então eu vou abrir aspas, né, para o Ramon Dias aqui agora, nesse momento. Segue a arte na tela. Abre aspas para Ramon Dias. O estado anímico é fundamental. Estou orgulhoso de como trabalham e dão o seu máximo. Hoje merecíamos um pouco mais pelo que jogamos. Muito bem taticamente. Por todo o esforço merecíamos não cair. A equipe está bem fisicamente. Vamos lutar até o fim. Ponto, fecha aspas para Ramon Dias. Bom, em algumas coisas eu concordo e em outras não. Primeiramente, na minha opinião, eu acho que o Vasco não foi bem taticamente hoje. Sinceramente, não foi bem taticamente. Tanto que não foi bem taticamente que ficou um buraco no meio campo ali, né? E toda hora ali os jogadores do Grêmio ficando no mano a mano com os jogadores da defesa do Vasco, que não tinha cobertura. Muito bagunçada a defesa do Vasco, né? Na minha humilde opinião. Agora, se essa foi a proposta dele, né? Se ele queria jogar na retranca ali, passando sufoco, então aí tudo bem. O Vasco foi bem taticamente. Mas na minha humilde opinião, sou muito fã do Ramon Dias, gosto muito dele. Mas eu acho que hoje, taticamente, o Vasco não jogou bem. Fisicamente jogou? Jogou, correu, se entregou, não foi aquilo tudo também, mas jogou. Por exemplo, o Paulinho muito abaixo tecnicamente, a gente percebe que ele tem vontade de jogar, de fazer jogadas muito abaixo. O Paulinho teve até um arranca-rabo, um estresse ali com o Puma Rodrigues, que o Paulinho fez uma jogada pelo lado direito de infiltração, que ele passou, ele queria que o Puma Rodrigues devolvesse para ele, o Puma Rodrigues cruzou na área, eles tiveram bate-boca, coisa e tal. É normal, isso é normal, todo time de futebol acontece esse tipo de situação. Mas assim, muito abaixo tecnicamente. O Paulinho, Puma Rodrigues hoje também muito abaixo, defensivamente não entregou a paçoca, mas também não foi aquele reforço ali pelo lado direito. E ofensivamente os cruzamentos, muito de qualquer jeito, de qualquer maneira, não teve uma bola precisa hoje na cabeça do Verratti. Até o nosso Lucas Piton, nosso lateral esquerdo, que é muito preciso nos seus cruzamentos, não teve o nível de assertividade tão lá em cima nessa partida contra o Grêmio. Então assim, muita coisa nessa partida aí não deu certo, né? O Gabriel Peck, como eu falei, até jogou muito bem no primeiro tempo ali, nas escapadas que ele teve algumas chances no mano a mano ali, mas no segundo tempo a bola já quase não chegou nele também. O Vasco caiu muito de produção. Mesmo o Vasco, acreditem se quiser, o Vasco chegou a ter 54% de posse de bola, né, gente? Então, o Vasco terminou a partida com mais posse de bola que o Grêmio, mas uma posse de bola enganosa, né? Porque o Grêmio parava o jogo, os jogadores paravam, respiravam, pensavam para quem jogar, o que ia fazer, porque o Vasco, sinceramente, entregou o campo mesmo pro Grêmio e ficou ali na frente da sua área, não estava fazendo aquela marcação-pressão. No início do jogo, quando o Vasco tentou fazer essa marcação-pressão, nos primeiros 15, 16 minutos, foram os melhores momentos do Vasco na partida, que o Vasco quase chegou ali a ter chances ali reais de gol. Depois que o Vasco afrouxou essa marcação, automaticamente o Vasco perdeu o meio-campo, só deu o Grêmio ali então, e aí a técnica, né? Aí o nosso treinador acabou falando que, tirando ali o lance do Soares, o Vasco foi bem taticamente. Na minha opinião, não tem como tirar um lance daquele que foi um golaço, né? Foi um golaço. Eu acho que o time jogou hoje sem necessidade com 3 zagueiros. Eu acho que não tinha necessidade, mas, porém, todavia, entretanto, não temos também muitas opções para colocar no meio campo, ou até mesmo no setor de ataque, né? Então ele está com os caras todo dia, ele treinou os caras a semana inteira, então a gente tem que confiar. Fato é também, hoje, lógico, na minha opinião, hoje eu acho que ele teve a parcela dele de culpa. Contra o Corinthians também, eu acho que ele deveria ter puxado mais a orelha dos caras ali, que os caras entregaram a paçoca 2 vezes pro Corinthians, o Vasco ganhando 2 vezes na partida. Era pra gente estar falando aqui agora que o Vasco estava aí livre do rebaixamento. Se o Vasco tivesse vencido do Corinthians aquele dia, né, gente? Hoje, com essa derrota do Bahia, o Vasco estava garantido na Série A, assim como o Cruzeiro já sacramentou aí a sua vaga na Série A. Então, não concordo aí com o que o nosso treinador falou, mas também vamos acreditar, né? Até o fim, eu acredito, eu sou Vasco, que olha, não vai abarrar. Área que houver, não vai abarrar. Tô contigo, Ramon Dias, espero que você não faça mais nenhuma loucura. Joga o feijão com arroz pra gente ganhar na próxima quarta-feira aqui em São Januário. Agora, galera, é o seguinte, as nossas chances de rebaixamento após essa derrota pro Grêmio lá no Rio Grande do Sul subiram um pouquinho para 24,9% até 26%, elas que estavam gerando aí em torno de 15%, mas por outro lado, né, gente? Não, perdão, estava de 15% a 30%, abaixou um pouquinho aí, está mais na média. Ou seja, só depende do Vasco, né? Se a gente manter a nossa média de 30% de aproveitamento aí, a gente perdeu aí
2 partidas, né? Perdemos 2 seguidas, então agora, usando a lógica, a gente teria que ganhar para ficar nessa média de aproveitamento e a gente permanecer na Série A. Aí, gente, com os resultados aí dessa rodada, eu vou colocar uma arte na tela, como vocês já podem acompanhar, para vocês observarem, meus amigos, como ficou a tabela após o término dessa rodada. O Palmeiras é o líder com 69 pontos, muita gente já falando aí que o Palmeiras é o virtual aí campeão, né? Palmeiras que vai pegar o Cruzeiro, que também já está garantido na Série A do ano que vem, né? Enfim, Palmeiras tem 69 pontos. Para o Galo buscar esse título, o Palmeiras teria que tropeçar diante o Cruzeiro e o Galo vencer aí, né? Enfim, é bem difícil, né? Matematicamente é bem difícil mesmo. Praticamente aí a taça está com as 2 mãos na taça. O Palmeiras com 69 pontos. O Galo vem logo atrás de segundo com 66. O Mulambo da Gávea é o terceiro colocado também com 66. E o Grêmio, né, após vencer o Vasco, subiu para a 4ª colocação com 65 pontos. Meus amigos, eu peço para vocês agora prestarem muita atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui. Prestem bastante atenção, tá? De hoje, para nós vascaínos aí, de hoje até quarta-feira, a gente tem que trabalhar com esse pensamento, tá? Nós torcedores, os jogadores, tem que trabalhar com o pensamento da vitória. É o seguinte, gente, o Grêmio foi a 65 pontos. O Botafogo, com o empate de hoje, é 5º colocado com 64, já está fora da briga pelo título aí. O Botafogo pode brigar só para entrar na vaga aí da Libertadores, atrapalhar a vida do Grêmio, né, se o Grêmio perder na próxima rodada. Gente, o Bragantino é o 6º colocado com 62, então notem, caso o Grêmio perca na próxima rodada e o Botafogo não pontue, o Bragantino, se o Bragantino vencesse o Vasco, está amarrado em nome do Senhor Jesus, que isso não aconteça, o Bragantino iria a 65 pontos. Só que o Grêmio tem 20 vitórias, gente. 20 vitórias. O Bragantino só tem 14. Então, mesmo que se o Bragantino vencesse o Vasco, ele iria a 15 vitórias, iria igualar o Grêmio em pontos, mas não ultrapassaria o Grêmio. Então, o Bragantino não tem mais chance de entrar aí no G4, aí, numa vaga direta para a Libertadores. Ele já está classificado para pré-Libertadores. Então, e também não tem mais chance, gente, de perder a vaga, porque o 7º colocado é o Fluminense, que já ganhou a Libertadores esse ano, então está classificado automaticamente para o ano que vem. Então, mesmo que o Fluminense chegasse ali para tirar o Bragantino, abriria mais uma vaga para o próprio Bragantino. Com isso, também matematicamente é impossível, porque o Fluminense, se vencer, vai a 59 e o Bragantino já tem 62 pontos. Então, gente, é o seguinte, o Bragantino vai vir para o Rio de Janeiro jogar contra o nosso Vasco da Gama, simplesmente de férias, isso mesmo, gente, de férias. O Bragantino não briga por mais nada, nem tem mais chance aí de se consolidar no G4, nem tem chance de perder a sua vaga na pré-Libertadores, né, gente? Aí o 8º colocado é o Atlético Paranaense, que tem 56 pontos também. O 9º colocado é o Internacional, com 52. O 10º é o Fortaleza, com 51. O 11º o São Paulo, com 50. E o 12º é o Cuiabá com 48, que está tranquilo, se livrou do rebaixamento já, né, as 2 rodadas. O Corinthians tem 47 pontos, também se livrou do rebaixamento. E o Cruzeiro, após empatar com o Botafogo nessa última rodada, também escapou do rebaixamento, chegou a 46 pontos, né, mesmo que o Vasco da Gama vença, o Vasco chega somente a 45. E se o Bahia vencer, também só pode chegar a 44. Com isso, o Cruzeiro, que já tem 46, já está livre do rebaixamento. Aí o Santos é o 15º colocado com 43 pontos e o 16º é o nosso Vasco com 42, né, gente? Então, só depende de nós, porque aí o primeiro time na zona do rebaixamento é o Bahia com 41. Daí para baixo já estão rebaixados, né? Goiás, Coritiba e América Mineiro já estão rebaixados, então assim, não conta, com todo respeito, não vai entrar na conta. Então, o Bahia pode chegar a 44, caso o Bahia vença o seu jogo contra o Atlético Mineiro, né? Olha o problema aí pro Bahia, né? E no caso chegaria a 44. Então, se o caso o Bahia vencesse, o Vasco não pode empatar, porque aí o Bahia passaria o Vasco faria 43 pontos, o Bahia 44. Então, o Vasco tem que trabalhar sim com o pensamento da vitória. O Vasco vencendo, uma vitória simples, resolve a nossa temporada, resolve a vida do vascaíno e vai dar um presente de Natal aí, né, válido para 2 anos aí para quase 30 milhões de vascaínos espalhados mundo afora, né? E é o seguinte, a próxima rodada, olha só como é que vai pegar fogo essa próxima rodada. Deixa eu achar aqui. Ó, o nosso Vasco pega o Bragantino, tá? O Bahia vai pegar o Atlético Mineiro. É isso mesmo, gente. É bem verdade que eles vão pegar o Atlético Mineiro lá na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Porém, todavia, entretanto, é o Galo Mineiro, filho. É o Atlético Mineiro, vice-líder, babando, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, acreditando até o final com a dupla de ataque pesadíssima ali, que é simplesmente Hulk e Paulinho, né, o artilheiro do campeonato. Olha o problema do Bahia aí na última rodada. O Santos enfrenta um Fortaleza aí que já está tranquilo, né? O Fortaleza não tem chance mais nenhuma de ir para lugar nenhum. Se o Fortaleza vencer, vai para 54 pontos. O máximo que pode acontecer é passar o Internacional. Se o Internacional perder, vai para a 9ª colocação e só, não muda nada. Se perder também, deve perder ali, aí pode perder no máximo ali 1 ou 2 posições, mas não perde a vaga para a Sul-Americana. Então, para o Fortaleza, essa partida não fede e não cheira, né? Não vai ter nada a ver com nada aí. Essa partida entre Santos e Fortaleza e o Santos joga em casa, tá, gente? O Santos joga na Vila Belmiro. Já o caso do Bahia não, recebe o Galo Mineiro brigando pelo título, mas também em casa. E o Vasco joga em casa também, porém, todavia, entretanto, só dependendo de si para permanecer na Série A e enfrenta aí um Red Bull Bragantino que já não tem mais ambição nenhuma no campeonato, nem risco de perder sua vaga para a pré-Libertadores, nem possibilidades matemáticas de entrar ali no G4, né? Então a última rodada promete de verdade. Olha só, gente, vai ter aí Internacional e Botafogo, Coritiba e Corinthians, Fluminense e Grêmio. Esse jogo do Fluminense e Grêmio é muito importante aí para o Grêmio se consolidar de uma vez por todas no G4. Cruzeiro e Palmeiras. Aí esse jogo pode ser o jogo do título, né? Se eu não me engano, acho que um empatezinho simples aí. Né? Já dá o título aí pro Palmeiras. O Bahia recebe aí o Atlético Mineiro, o Cuiabá recebe o Atlético Paranaense, o Goiás enfrenta o América Mineiro, o Santos enfrenta o Fortaleza, o São Paulo enfrenta o Urubu e o nosso Vasco da Gama enfrenta o Red Bull Bragantino. Vale lembrar que o jogo de São Paulo e Flamengo, o Flamengo, que também tem uma certa ambição de buscar esse título, é muito difícil, mas ainda tem essa chance, é bem verdade, né? O São Paulo não vai entregar a paçoca para o Flamengo por conta da final da Copa do Brasil. Eles estão mordidos ali, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil do Flamengo, mas a rivalidade ficou, né, existe ainda, houveram várias trocas de farpas ali, depois do término da partida entre São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil, os jogadores do São Paulo desabafaram, né, então, e o Flamengo vai tentar buscar o título lá no Morumbi, na casa do São Paulo, então o São Paulo não vai arregar, não vai afinar para o Flamengo, escrevam o que eu estou falando, o Flamengo não vai encontrar mato mole, igual encontrou nas 2 últimas rodadas aí, o América Mineiro e o Cuiabá. Ele vai pegar um São Paulo que não briga por nada, mas que tem o seu brilho, né? Tem o seu ego ali, que não vai querer deixar o Flamengo gritar é campeão lá no Morumbi, caso um desastre aconteça aí do Cruzeiro vencer a partida do Palmeiras, né? E o Galo perder pro Bahia. Vou até bater na madeira aqui que o Galo não pode perder pro Bahia, né, gente? Nossa Deus, o Galo tem que ganhar. Quarta-feira agora eu vou estar com a camisa do Vasco e a camisa do Galo na mão, porque a gente vai ter que se torcedor do Atlético, né? Tudo vai passar também pelos pés dos jogadores do Atlético Mineiro. Obviamente que tem que passar primeiro pelos nossos jogadores. Se o nosso time fizer nossa parte, dane-se o resto, né, gente? Mas é essa situação aí que se encontra aí a tabela do Campeonato Brasileiro, a próxima rodada, né, gente? E o Vasco ainda tem chances, eu acredito e acredito muito. É bem verdade que a gente poderia ter se safado hoje, a gente poderia estar aqui comemorando, mas a gente desperdiçou essa chance, perdemos fora de casa, né? Então agora é jogar dentro de casa, enfrentar um Bragantino aí sem ambição nenhuma no campeonato e jogar para ganhar. Elenco do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foquem aqui no Álvaro Silva. Quem vê até pensa que os caras me assistem, mas é isso aí, gente. Bora lá. Foquem aqui em mim, jogadores do Vasco. É o seguinte, vocês não chegaram em nenhuma final esse ano de Copa do Brasil, de Campeonato Carioca, de Taça Guanabara, Taça Rio. A gente pegou uma finalzinha lá no Carioca, lá, mas não contou. Mas final de verdade, a Vera, não chegaram em final de campeonato nenhuma. Essa é a sua final, essa é a Batalha de São Januário, essa vai ser a final aí de vocês aí. Léo Jardim, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Maicon Medel, Léo, o nosso querido Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Praxedes, Paulinho, Marlon Gomes, o menino Cauã Barros, o Matheus Carvalho, o Gabriel Peck, o Rossi, o Serginho, o Paiê, né, o nosso Eric Marcos, o Pablo Verrete, todos vocês do elenco, quem vai jogar, quem não vai jogar, até mesmo o Sebastião Ferreira, quem vai jogar, quem não vai jogar, até mesmo o Robson, todos os atletas, todos vocês, essa partida tem que ser encarado por vocês como a final da vida de vocês, é o jogo mais importante
para o torcedor do Vasco, para o Clube de Regatas Vasco da Gama na temporada. Ou seja, toda uma receita aí milionária para a temporada de 2024, cota de patrocínio, cota de televisão, parceria, reforma de São Januário. Muita coisa vai passar pela permanência do Vasco na Série A. Então, o Vasco joga a sua vida, deem a vida de vocês dentro de campo, represente nós torcedores aí, desde presente para nós aí, não é nada demais, a gente só quer uma vitóriazinha, vocês já perderam 2 seguidas aí, a gente só quer uma vitóriazinha dentro da nossa casa contra um time que já não pode chegar mais em lugar nenhum dentro desse campeonato. Honrem a camisa do nosso Vasco e ajudem a gente a permanecer na Série A, que é o nosso devido lugar. Dito isso, gente, é o seguinte, o nosso francês Dimitri Payet, ele concedeu entrevista a uma televisão muito famosa lá na França, né? Aí, vários tópicos bem legais, né? Eu vou colocar uns pedacinhos para vocês aí e vou encerrar o vídeo. É o seguinte, caso dê algum problema, se sair sem áudio ou se cortar tudo, não tiver nada, é porque eu levei um direitos autorais, eu precisei tirar. Mas de início, eu vou colocar para vocês aqui, vou me despedir para vocês e olha, Vasco não vai abarrar, hein? Haja o que houver, não vai abarrar. Gente, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco! Il a choisi le Brésil, pays où le football est roi. É o Payet, pô. O maior do campeonato brasileiro é o Deus. À 36 ans, Dimitri Payet s'est offert un ultime défi. Quand j'ai entendu Vasco da Gama, Brésil, terre de football, ça me semblait voilà, le choix idéal. Pour la première fois depuis sa signature à Rio, le Réunionnais se confie en exclusivité au micro de Téléfoot. Et c'est la première fois qu'on me donne de l'amour sans que j'ai fait quelque chose pour l'obtenir. Donc ça a été un peu bizarre, même si c'était merveilleux, magnifique, honnêtement. Mais ça m'a tout de suite mis dans le bain en me disant voilà, ces personnes qui sont là aujourd'hui attendent beaucoup de toi. À toi de faire en sorte de leur rendre sur le terrain. 5 h du matin, aéroport de Rio de Janeiro. Des milliers de Brésiliens excités attendent leur héros. Je ne pensais pas pouvoir trouver pire que Marseille. À Marseille, je ne sortais pas parce que voilà, c'est le foot là, mais je crois qu'ici c'est encore pire. La direction aujourd'hui dans notre football vous dit qu'on ne compte pas sur vous. Il faut être intelligent et il faut savoir tourner la page. Bon, après, bien évidemment que c'était pas mon souhait parce que le projet était de finir sa carrière au club. Ça a été très difficile, ça l'est encore, mais en aucun cas je ne voulais aller au clash avec le club, pas du tout. Il y a aussi le fait que voilà, j'ai un engagement avec le club pour après ma carrière, mais on en est encore loin, je l'espère. En quelques mois, Payet a déjà conquis tout Vasco. O Payet é o melhor jogador do Zidane. Ele é o pai do Zidane. Amor da minha vida, por favor, salva a gente. Vous avez mis des paillettes dans les yeux aux supporters. C'est ça, ouais, j'essaye. Vasco, le choix du cœur, celui de la passion avant tout. Ma femme m'a prié pour que ça n'arrive pas, parce qu'elle m'a dit depuis que tu fais plus rien et que t'es tous les jours à la maison, t'es insupportable. Je peux plus te voir, donc trouve-toi un club, va faire ce que tu aimes. Et vous êtes parti à Rio. T'es pas prêt pour arrêter. Clairement, voilà ce qu'elle m'a dit, t'es pas prêt. Donc ouais, j'y ai pensé parce que voilà, j'étais vraiment dans le mal et je me disais où est-ce que je peux aller à part Marseille, là où je suis chez moi. Et heureusement, oui, qu'il y a eu Vasco et il y a eu ce projet qui m'a plu. Convoité par la Grèce, la Turquie ou encore l'Arabie Saoudite, Payet n'a pas succombé aux sirènes de l'argent. Je me suis rendu compte depuis longtemps, depuis West Ham, que l'argent c'est bien, mais je pense que de faire en sorte d'être heureux dans ce qu'on fait, dans sa passion, c'est mieux. Continuer en France, ça aurait été une possibilité? Non, ça c'est la seule chose que je pouvais pas faire, c'était de rester en Ligue 1, de revenir au Vélodrome ou de jouer contre l'OM. Ça, je pense pas que ça aurait été possible émotionnellement pour moi. Où est sa place? Comment on dit? Aqui é Vasco.
Porra, maintenant, faut rajouter. Aqui et Vasco, c'est quand t'es un touriste. Aqui et Vasco, porra, c'est que c'est le terre-terre. Là, t'es ici, t'es chez toi. C'est bon, vous êtes un local maintenant. C'est ça, voilà, exactement. Obrigado, Dimitri. De nada.